Palavra do Senhor que está em 1 Samuel 16, 14, diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e lhe acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: Busca-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então responderam um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar e é varão valoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-lhe a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de arma. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedeu que, quando o espírito mau da parte do Senhor vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém, irmãos? Podeis sentar? Uma passagem, aleluia, que nós conhecemos de Davi. Davi, ele escreveu muitos salmos. Sei que Davi, ele deve ter louvado muito o Senhor com cânticos, né? Que ele fazia para Deus, dentro da situação que ele vivia, dentro dos momentos bons e maus, aleluia, que ele tinha. E a palavra diz que um dia qualquer, né? Um dia qualquer, meu amor. Um dia qualquer, Samuel foi na casa de Jessé, porque o Senhor assim o mandou. Um dia que Jessé não esperava, um dia que Jessé não tinha feito nada especial, mas o Senhor envia ali, né? Envia Samuel para que Samuel vá ungir um dos filhos de Jessé. E Samuel vai, sem saber qual, mas Samuel chegar, olhou aqueles moços de guerra, moços grandes, moços de boa aparência, e ele logo quis, né? Ele falou: com certeza está perante ti o seu ungido. Mas o Senhor falou para Samuel que não era assim, que o Senhor não olha, irmão, como nós olhamos. E ali ele olhou todos os filhos de Jessé e não achou o que o Senhor tinha falado para ungir. E perguntou ao pai se havia mais algum filho. Ele falou: tem umzinho lá, né? Que fica lá com as ovelhas. Então manda chamar, porque não vamos sentar até que ele venha. E assim, quando Davi chega em casa e Samuel olha para ele, o Espírito de Deus testifica com Samuel, que era ele que era para ser ungido. Apesar que Samuel, ele estava muito estremecido com esse pedido do Senhor, porque ele já tinha ungido Saul, né? E ele tinha um zelo pelo Saul, ele tinha um amor também pelo Saul, primeiro rei ungindo Israel. Mas o Senhor fala para ele: até quando você vai ter, aleluia, né, misericórdia, pena de Saul, já que eu o rejeitei? Então ele obedece ao Senhor e vai e unge ali Davi. E no momento que ele unge Davi, o Espírito do Senhor se apossa de Davi. Irmãos, no momento, aleluia, que nós aceitamos o Senhor e que nós começamos a caminhar com o Senhor, o Espírito do Senhor
ele se apossa de nós. E às vezes nós ficamos falando, Deus não me ouve, Deus não está comigo. Nós estamos negando a palavra de Deus. Porque a palavra diz que quando Davi foi ungido, ele recebeu a unção e o Espírito do Senhor veio sobre ele. E neste mesmo momento, amado, no reino espiritual já houve, aleluia, algo sobrenatural. E um Espírito também da parte de Deus veio atormentar a Saul. Veio perturbar a Saul. Isso, irmão, acontece hoje em dia. Quando você vê o marido matar a mulher, os filhos matar os pais matar os filhos, um espírito maligno vem sobre a pessoa e não tem ninguém ali para repreender, não tem ali ninguém para cantar um hino. E o que é que acontece? Aquele espírito que toma posse da pessoa, ele vem para matar e ele mata, ele fere, porque Jesus falou que o maligno ele veio para roubar, matar, né, e destruir. E o que ele fez, aleluia, que ele está fazendo com tanta gente por aí. A gente nunca viu tanta morte, amado. Aleluia. As pessoas estão matando por nada. O médico, ele matou os 2 amigos dele. Por quê? Por uma discussão. Se estavam ali, eram amigos, matou. Né? Do nada, veio e matou. E o repórter ainda falou, quando a polícia mandou ele parar, ele parou igual um cordeirinho. Se abaixou igual um cordeirinho. Mas o espírito que estava nele, amado, não ia matar ele. Ele queria destruir aquele moço e matou os outros. Porque aquele moço agora está destruído. O médico preso, com a vida acabada, né? Quando esses espíritos malignos saem, a pessoa reflete e vê tudo que fez de mal, de ruim. Não era diferente o espírito que entrou na vida de Saul. A ponto, amado, quando o espírito vem, ele traz ciúme, ele traz inveja, ele traz soberba, ele traz toda a legião dele. Ele vem com toda a legião. E agora Saul, ele se encontrava, né, dessa forma. O espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. E Saul, ele não, alguém, né, iluminado por Deus, como a palavra que o Senhor colocou na boca de Pedro. Porque Deus, quando quer exaltar, Deus faz isso. A palavra que Deus colocou na boca de Pedro, e que falou a Pedro, né? Não foi você, não foi a carne que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus, né, que te revelou, foi o Pai que te revelou isso. Assim também, alguém ali revelou, conhecemos um menino, né? Conhecemos Davi, o filho de Jessé, e ele toca bem harpa. Quem sabe nós podemos ir lá, se o Senhor mandar nós ir, nós vamos. Outras palavras falaram isso com Saul, e Saul logo falou, né? Trazei-me, vai lá buscar. Porque é terrível, irmãos, quando a pessoa está atormentada, quando a cabeça da pessoa está confusa, quando a pessoa está cheia de raiva, de angústia e de aflição. Mas, aleluia, o espírito mau só sai das nossas vidas quando nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Quando há uma obediência em nós, aí nós conseguimos controlar as nossas discussões com o marido, as nossas discussões no trabalho, aí nós conseguimos ser pessoas mansas de coração, aleluia, porque nós temos o Espírito Santo, aleluia, que nos dá domínio próprio, para nós não ficar fazendo contenda, divisão, discórdia, né? Mas as pessoas que não têm o Espírito Santo, eles fazem. Marido que bate a mulher, até chegar a matar, ou vice-versa, irmãos. Aí a mulher, aleluia, também começa já a se armar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Os pais contra os filhos, e nós vemos tudo isso. E nada é novo, tudo já existiu. E Davi cantava, Davi tocava, e o que acontecia? Acontecia que aquele espírito imundo ia embora da vida de Saul. Mas depois ele vinha novamente.
E aquele espírito maligno, o que ele fez? Agora ele traz um que põe, aleluia, Saul contra Davi. Agora ele está contra Davi. E quem conhece a história sabe que a vida inteira, Saul persegue Davi, né? A vida inteira. Entrou o espírito de inveja, entrou o espírito de medo, entrou toda a situação na vida de Saul. Todas as legiões Saul teve, aleluia, e ele perseguiu Davi até o fim da vida dele. Ele não viu Davi como alguém que podia auxiliar ele, alguém que pudesse ajudá-lo, mas ele viu em Davi um inimigo, porque é isso, aleluia, que o mal faz. O mal, ele diz para nós, o adversário da nossa alma, ele diz para nós, aleluia, que Deus não ouve nossa oração, que ninguém gosta de nós, que nós somos sozinhos, que nós somos uns coitados, que nós temos que nos proteger, nós temos que nos guardar disso, guardar daquilo, né? Começa a colocar divisão entre as pessoas. E isso que o inimigo, ele fez na vida de Saul. Por quê? Porque Saul desobedeceu o Senhor, porque Saul, ele não ouviu a palavra de Deus e guardou no coração. Deus falava com ele, dava uma ordem a ele, aleluia. Quando foi para ele matar os amalequitas, ele fez do jeito dele. Ele matou as crianças, ele matou as mulheres, aleluia. Mas guardou gado, meu amado. Para que ele guardou gado? E guardou o rei. Para que ele guardou o rei, o gado? Por que então ele não guardou as crianças? Por que não guardou as mulheres? Não, ele guardou gado. Para que Deus queria gados, meu amado, aleluia, né? Para ofertar ao Senhor, aleluia, né? Mas Davi, ele tinha um coração segundo de Deus, e ele falou o quê? Eu não ofertarei nada ao Senhor, nada mesmo, que não me custe. Quando Araúna quis dar, aleluia, a terra para ele fazer o altar de sacrifício, ele falou, não, eu não vou dar a Deus nada que não me custe. Quanto custa para me comprar? Então, consciência, meu amado, de quem anda com Deus e de quem não anda com Deus, aleluia. Quando nós vemos, aleluia, no capítulo 10, aleluia, de 1 Samuel também, nós vamos ver no capítulo 10, aleluia, no capítulo 10, 11, diz assim, e aconteceu que como todos que antes conhecia, viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro, que é o que sucedeu com o filho de Quis. Está também Saul entre os profetas, aleluia. Por quê? Porque o Senhor, quando capacitou Saul, o Senhor capacitou o Senhor com Saul com a plenitude do Espírito. Saul, ele tinha tudo para ser obediente, assim como Deus nos capacitou com a plenitude do Espírito. E nós temos, amado, aleluia, né, condições de obedecer a palavra. E quando por um acidente nós tropeçar na palavra, aleluia, nós temos um advogado, Jesus Cristo, Senhor nosso, que nos purifica de todos os nossos pecados, aleluia, né? Então Saul, ele esqueceu, Saul, ele achou que ele podia fazer o que queria. Às vezes nós começamos a achar, se o ego nosso crescer, nós achamos que nós podemos fazer da nossa maneira, e às vezes achamos que da nossa maneira é até melhor, né? É até melhor. Eu me lembro uma vez, aleluia, que houve uma situação na família e que tinha que dar um dinheiro, né, para alguém da família. E Deus usou os profetas e falou que não era para a gente dar, né? E o Paulo já não queria dar mesmo, então o Paulo falou que não ia dar. Mas eu falei, Paulo, a gente não pode fazer isso, tem que honrar seu pai, tem que honrar sua mãe, é bíblico isso, né? E eu fui dentro dos ensinamentos, eu era nova convertida, eu fui dentro dos ensinamentos que eu tinha dentro da Igreja Católica, né? Os 10 mandamentos, honrar pai e mãe, e esse negócio todo. E o que aconteceu, irmãos? Nós demos, né? Eu dei, falei com o Paulo que ia dar, e demos uma porção, uma quantidade, para uma coisa justa, para uma cirurgia de coração que foi feita. E nós demos. E aquilo, irmãos, foi uma tribulação na nossa vida. Aquilo foi uma, sabe,
A minha sogra, ela ficou tão contra a gente, tão contra, que ela brigava, não gostava mais das crianças, falava mal das crianças, ela ligava para brigar. Foi uma tribulação, custou passar aquilo. A desobediência, meu amado, ela traz para nós situações adversas, né? Por isso que diz a palavra que fala Deus e cala o homem. É Deus que fala. Os nossos achômetros, né, o que eu acho, né, não tem valor nenhum perante Deus. Se Deus, aleluia, dá uma ordem para nós, nós temos que obedecer. E foi isso que Saul não fez. E ele, aleluia, né, ele se perdeu na caminhada dele. Ele se perdeu, porque ele não buscou arrependimento. E creio que ele nem se arrependeu, porque ele viu em Davi agora um adversário para a vida dele. Aleluia, né? E o povo, meu amado, nós lemos o Velho Testamento, olhamos para ele e vemos que tudo leva-nos para Jesus, tudo aponta para Jesus. O homem, aleluia, sem uma direção, o homem sem o Espírito de Deus, aleluia, morando nele, ele é muito falho. Ele é muito, né? Ele é muito ruim, é a palavra certa para nós falarmos. Nós vemos que, aleluia, hoje o Espírito de Deus, ele foi derramado sobre toda a carne, que está lá em Atos 2. O Espírito do Senhor, ele derramará sobre toda a carne. Então nós vemos pessoas, aleluia, boas. Nós vemos pessoas, aleluia, que têm índoles boa, mesmo não sendo cristão, mesmo que o Espírito Santo não esteja 24 horas dentro dele, guiando ele, fortalecendo ele, ele tem atitudes boas, aleluia, e não se desvia para coisas terríveis, né? Coisas que prejudicam os outros, vai. Às vezes as pessoas vão por coisas que prejudicam elas, mas não os outros. Ele se guarda os outros. E antigamente não, irmãos. As pessoas, eles eram más, aleluia. Todos eram más, porque não tinha Jesus. Mesmo que eles tivessem uma experiência com Deus, aleluia, depois eles tinham a fraqueza deles, porque o Espírito não estava neles, eles não eram capacitados. Nós vemos, aleluia, Elias, que fez coisas grandes, maravilhosas, né? Elias, aleluia, ele fez descer fogo do céu, ele fez com que o fogo lambesse a água, ele fez, aleluia, ele viu a glória de Deus. E depois o que Elias faz, irmãos? Elias foge da presença de Deus por causa de uma palavra que Jezabel falou, que ia fazer o quê? Que ia matar ele, e ele ficou com medo, viu tanta glória de Deus e teve medo, meu amado, e fugiu, ficou, aleluia, triste, abatido. Havia uma unção na vida dele, mas a carne dele falou mais alto. E aí Jesus vem e Jesus fala: mas eu não vos dei espírito de temor, mas de amor, poder e uma mente sã. Nós temos que cuidar da nossa mente, irmão. A mente, às vezes você ouve uma coisa e aquilo fica batendo no teu ouvido, né? Às vezes tem uma coisa, a pessoa ofende você, aleluia, e você se sente ofendido. Tem gente que tudo se sente ofendido, né? Até se a pessoa não olhar para ela, ela se sente ofendido. Às vezes a pessoa nem viu, mas ela se sente ofendida por isso. E aquilo fica martelando na cabeça dela, fica poluindo, aleluia, né, a alma dela. E ela fica angustiada, ela fica aflita, aleluia, com aquilo. Mas Jesus, ele falou: olha, vigia, toda a batalha é na mente. Toda a batalha, né? Ela vem trazendo angústia, aflição, inveja, discórdia, dissensão, ciúmes, avareza. E vocês têm que tomar cuidado com a mente. Saul, ele não tomou cuidado com a mente dele. Saul deixou-se levar, né? Saul, ele não tinha nada. E agora ele era rei, ungido por Deus, e ele começa a achar que ele é, mas ele não era nada. Era o Senhor que era na vida dele. E creio que o Senhor queria usá-lo, aleluia, com poder, com glória, até o fim da vida dele, irmãos. Deus não levanta ninguém para cair.
Deus levanta pessoas para que vá de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Aleluia, né? E vê que o Senhor, ele vai de uma forma tremenda atrás de Elias. Elias se esconde, ele fala: Elias, o que é isso? Você está se escondendo? Elias, vem para fora, né? E chama Elias, e manda o anjo levar comida para Elias, e alimenta Elias, aleluia, para que Elias se levante de novo, porque Elias era um homem, irmãos, separado por Deus, aleluia, assim como foi, aleluia, João Batista, e o Senhor foi atrás de Elias, para levantar Elias novamente, e vê que Jezabel, a história não conta nem que Jezabel foi atrás dele, nem foi, irmãos, uma palavra só, olha o que fez com Elias, só uma palavra, porque o Senhor também queria mostrar para Elias, que apesar de tudo aquilo que o Senhor usou ele para fazer, quem tinha se feito era Deus e não ele. O Senhor não queria que o orgulho de Elias crescesse, mas o Senhor queria, aleluia, que Elias olhasse para o Senhor e visse que ele era dependente totalmente de Deus. E ele, aleluia, ele é cheio da glória do Senhor novamente, ele vai, aleluia, e ele prossegue, ele vai lá e ele unge quem tem para ungir. O Senhor falou assim: ainda tem missão para fazer, você vai ungir, e ele unge Eliseu, e quando ele unge Eliseu, amado, aleluia, ele mostra a humildade dele, ele mostra que ele era totalmente dependente de Deus, porque Eliseu fala assim: olha, quando você for arrebatado, aleluia, você me dá, aleluia, porção dobrada do teu espírito. E ele falou: eu não posso, mas se você me vê, assim vai acontecer. Por quê? Porque ele sabia, se Deus deixasse Eliseu ver ele ser arrebatado, então o Senhor queria dar porção dobrada para ele, né? Ele falou: se for a vontade de Deus, em outras palavras, ele falou isso, irmão: se for a vontade de Deus, você vai me ver. Se você me ver, você vai ganhar a porção dobrada. Mas eu não posso prometer isso a você, que eu vou te dar. Então, irmãos, somos dependentes de Deus. A Bíblia não fala, não diga que você vai ali, que amanhã você vai fazer isso ou aquilo, mas você tem que falar: se Deus permitir, amanhã faremos isso. Então, nós temos que, aleluia, colocar o Senhor, porque Ele é, aleluia, o Todo-Poderoso, né? Quando Moisés, ele vai para tirar o povo do Egito, o Senhor, ele fala: ó, diga aí o teu nome, eu preciso do teu nome, porque Faraó vai me perguntar qual é o teu nome. E ele falou: diga que eu sou o que sou, eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa. Se você precisa de um médico, eu posso te curar. Se você precisa de um advogado, eu posso advogar a tua causa. Se você precisa, aleluia, de uma porta aberta, eu posso abrir, aleluia. O que você precisar, eu posso fazer por você. Diga lá, Faraó, que eu sou o que sou, eu faço qualquer coisa, aleluia, porque tudo eu posso. Então nós servimos um Deus grande, irmãos, tremendo, um Deus todo-poderoso, aleluia, um Deus, aleluia, que manifesta a tua glória de uma forma tão grande. Reúne 70 apóstolos e fala com eles, né, discípulos de Jesus. Ele reúne aqueles discípulos e eles falam assim: ó, eis que eu vos dou poder, aleluia, dei poder a vocês para pisarem serpentes e escorpiões, aleluia, né? Davi tinha esse poder, não invocando o nome de Jesus, mas a unção que ele tinha sobre ele no louvor fazia com que o demônio saísse da vida de Saul, aleluia. E nós temos que ter, irmãos, unção. Eu já vi demônios ser expulsos através de louvores, Uma vez nós estávamos expulsando o demônio de uma mulher e ela estava levitando, ela levantava assim, da zezé, ela levantava. E a gente expulsava, o demônio não ia embora. De repente, uma das pessoas que estava falou: vamos começar a cantar. Começamos a cantar aquele hino 386 da harpa: ó, não temas, tua esposa de Jesus. Aleluia. E foi com aquele hino, depois de cantar umas 3, 4 vezes, não sei, que o demônio deixou aquela mulher.
Então, irmão, Deus tem essa estratégia, a unção para aquele momento, sabe? Porque às vezes nós estamos diante de uma situação e você está agindo por fé no nome do Senhor, mas você não está vendo o que está acontecendo ao redor, mas o Senhor está ali e Ele está vendo, e o Espírito Santo que está em nós, Ele vai dando estratégia para você guerrear, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Em todas as coisas, irmãos, aleluia, não há força demoníaca que resiste esse nome de Jesus, não há, mas para isso você precisa ter fé. Davi acreditou na unção que ele tinha, e é tão interessante que o rapaz que fala, né, que tinha o filho de Jessé, ele fala então, né, e respondeu um dos moços disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar harpa, valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele, né? Ele não era homem de guerra, não era. Ele, aleluia, ele era pastor de ovelhas, mas aquele homem, movido pelo Espírito, aquele homem profetizou que ele era um homem de guerra, ele era um homem valente, ele era um homem, aleluia, de boa aparência, e que ele tocava harpa, aleluia. Então, amado, falar das coisas boas, abrir nossa boca para falar coisas boas, né? Para seus filhos, o esposo para com a esposa para com o esposo, isso tudo traz a unção, traz a palavra, traz o poder de Deus para a vida da pessoa. E aquele moço, ele profetizou, falou que ele era homem de guerra, ele nunca tinha guerreado, ele nunca tinha ido à guerra. Como é que o rapaz vai falar que ele era homem de guerra? Ele não era homem de guerra até então, mas a partir do momento que o rapaz abriu a boca e falou que ele era homem de guerra, ele se tornou um homem de guerra, aleluia, porque lá na frente nós vemos ele, aleluia, matar o gigante, aleluia, porque a unção, ela faz toda a diferença, aleluia, e ele recebeu a unção. Eu quero falar disso, irmão. Nesta noite, Deus está falando que nós temos que acreditar naquilo que nós recebemos. Nós temos que acreditar, aleluia. A palavra diz que a unção da fé, ela cura o doente. E se houver pecado, é perdoado. Aleluia. Então nós temos que crer nisso, crer, aleluia. Eu creio, amado, que toda doença é uma brecha, aleluia, que foi dada, aleluia, né? Uma brecha que foi dada, um pecado que foi dado, aleluia, ou nosso, ou da nossa genética, não importa, alguém deu um dia uma brecha para entrar, aleluia, a enfermidade, porque Jesus tratou a enfermidade como pecado. Jesus nunca falou, aleluia, levanta e anda, os seus pecados estão curado, toma a sua cama e anda, aleluia. Então, aleluia, nós temos que ver, e nós temos o que? Orar, crer, aleluia, né? Que a unção, ela vai quebrar as malignidades de pecado em nossa vida. É por isso, aleluia, que fala a palavra que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. À medida que nós vamos andando, à medida que nós vamos tendo entendimento da palavra do Senhor, aleluia. Às vezes não é você que cometeu o pecado, mas um avô, um bisavô, amado. Antigamente as pessoas matavam muitas pessoas. Meu avô mesmo, aleluia, que se ele quisesse uma mulher e a mulher não quisesse ele matava, ele tocou fogo na casa da mulher lá, que não quis ficar com ele, o pai do meu pai. Olha as heranças, às vezes, que a gente vem tendo, aleluia, né? E a gente não sabe, aleluia, uma brecha, meu amado, umas brechas que a gente vai tendo. Não foi eu que cometi o pecado hoje, mas às vezes alguém lá atrás, ele cometeu e abriu uma porta, deu autoridade, aleluia, para a enfermidade entrar. E agora, com o entendimento do Senhor, nós repreendemos, acreditamos, aleluia, e cremos, aleluia, aleluia, que os pecados
pecados são perdoados, aleluia, que o sangue de Jesus Cristo nos cobre de todo pecado, e nós vamos prosseguindo, amado, aleluia, guerreando, 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, não importa, aleluia. Eu estava com um problema bem sério no estômago, bem sério, não reclamei com ninguém, não falei com ninguém, mas um dia eu falei: Paulo, vamos lá, hoje eu vou fazer uma oração específica, vamos lá. E eu fui e fiz uma oração específica e falei: eu vou descer daqui e nunca mais eu vou ter essa dor, e nunca mais eu tive a dor, amado, aleluia. Andar por fé, irmão, todos nós ministramos, a palavra que nós ministramos, ela é de Deus, aleluia, ela não é nossa, assim como Jesus, ele falou: eu falo o que eu ouço o Pai falar, aleluia. Nós ouvimos, nós falamos o que, aleluia, a palavra de Deus fala, mas todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas lutas para vencer, todos os dias, aleluia, temos que guerrear, aleluia. Eu guerreio, meu amado, sobre o meu corpo, porque o corpo é pó, aleluia, o corpo, aleluia, ele não vai herdar a vida eterna, mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos caminhar, nós precisamos prosseguir, e há uma unção sobre nós, e a unção está sobre nós para quê? Para pisar em serpente e escorpiões, e nós temos que pisar, irmãos, nós temos que pisar, aleluia. Quando nós confessamos a palavra que Jesus levou sobre si nossas dores e enfermidades, ela é verdade, aleluia. Mas o inimigo, ele está aí com as setas dele, aleluia. E a nossa luta é contra quem? É contra o irmão? Não, a nossa luta é contra as forças espirituais que regem em lugares celestiais da maldade, aleluia. É um lugar de maldade, meu amado, é um lugar, aleluia, né, que aonde há dor, aonde há aflição, aonde há ranger de dentes, aleluia. E Deus nos revestiu através do Espírito Santo para nós vencermos todas essas coisas. Então Davi, ele venceu, aleluia. Não adiantou o demônio que agia na vida de Saul, não adiantou. Davi triunfou, Davi, aleluia, matou o gigante, aleluia. E Saul ficou tão vislumbrado, que queria dar a armadura dele para Davi. Mas o problema não é a armadura, não é a roupa que a pessoa usa, irmãos, é o que ele leva dentro do barro, dentro dele, aleluia, porque a unção está em nós, um barro, meu amado, que somos, barro que somos, aleluia, vasos de barro, cheio da unção, cheio do poder, para que Deus realize a obra dele, através das nossas vidas, e o nome dele seja glorificado. Então, amado, você tem, aleluia, alguém, aleluia, que ainda tem, você tem desejo que seu filho faça alguma coisa que ele ainda não está fazendo, começa a profetizar, começa a falar, aleluia, sobre ele, começa a abençoar. Começa aí, vai fluir, é a semente, a palavra é uma semente que você joga no chão, e se você regar com cuidado todo dia, com oração, aquilo vai fluir na vida do seu marido, do seu filho, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, por onde você andar, é a semente, a palavra é a semente, e nós temos que semear. Jesus falou isso, né? A semente caiu entre os espinhos, aí nem via ela, estava lá no meio dos espinhos, ninguém via, né? Caiu na terra dura, não tinha água, não tinha nada, aleluia. Mas teve uma que caiu em terra boa, e essa prosperou, e essa deu, aleluia, fruto. Porque essa semente, amada, ela foi regada, essa semente, aleluia, ela foi cuidada, essa semente foi profetizada sobre ela. Vai prosperar, meu filho vai prosperar, vai sim. Deus vai fazer o sobrenatural, Deus vai mudar a situação, Deus vai tirar tudo da frente, aleluia, e vai triunfar. Por quê? Porque o Senhor é bom, é uma fortaleza para nós, irmãos. Deus, Ele é uma fortaleza, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é maravilhoso, aleluia. E todas as coisas, aleluia, foram feitas por Ele. E nada que Ele fez, amado, não foi para se perder, mas Deus nos deu o livre arbítrio. E esse livre arbítrio nós temos que usar mediante a palavra de Deus, aleluia. Eu ouvi um testemunho de um menino, que o menino nasceu paralítico, e o pai era um pastor, e o menininho ficava lá no berço,
E o pai todo dia quando saía para trabalhar, o pai ia lá, falava o nome dele, falava: meu filho, pelas pisaduras de Jesus, você está curado. Todo dia ele falava com o filho. Devia falar à tarde, mas o livro foi no livro. E o livro diz que pela manhã, o pai todo dia passava no berço do garotinho e falava com ele, todo dia. Chegou um dia, meu amado, depois de anos, né? Depois de anos, acho que depois de 4 anos, o pai chegou para falar com ele e ele estava em pé no berço. A palavra tem poder. Tem poder, irmãos. Não desista. Tem poder a palavra. Sabe? É isso que Jesus veio trazer. No princípio era o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E temos visto a tua glória. Temos visto a tua luz resplandecer sobre nós, sobre aqueles que creem, amado. Basta crer. Como é que seguir Jesus? Seguir Jesus, irmão, é crer na palavra dele. Crer. Ele falou, ele nos curou, ele nos curou. Nós já somos ressuscitados com ele. Por isso que João diz que o crente não morre, mas ele passa desta vida para outra vida, como Jesus passou, né? Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele apareceu lá comendo peixinho e pão. Os discípulos não tinham peixe, porque não pescaram nada. Mas ele já tinha peixe na brasa. Aleluia. Porque ele chamou o peixe veio. Aleluia para ele. Porque tudo obedece à voz de Deus. Então, irmãos, nós temos que obedecer. Porque os animais obedecem. Tudo obedece à voz de Deus. E nós também temos que obedecer. Orar por nós, Senhor, dá-me um coração quebrantado, um ouvido aguçado, para me ouvir a Tua palavra, guardar no meu coração e temer, Senhor, colocar a Tua palavra em primeiro lugar. Então Davi, meu amado, ele foi um homem bem sucedido, creu na unção por 40 anos. Davi, ele fugiu de Saul, 40 anos. Teve a oportunidade de matar e não matou, porque cria também que Saul era ungido. E ele falou que ele não ia tocar no ungido de Deus. Aleluia. Por isso, amado, ele foi vitorioso. 40 anos ele esperou para subir no poder. Enquanto isso, ele lutou muitas lutas, virou realmente um homem de guerra, guerreou muito até subir no poder. Mas ele creu. Ele não abandonou, ele não rejeitou a unção, aleluia, né? Ele não rejeitou. Por quê? Porque ele cria como Jacó, a ponto de Jacó esperar uma oportunidade para comprar a unção do irmão, trocar por um prato de lentilha. Ele esperou, é o que você dá valor. Às vezes, a pessoa tem as coisas e não dá valor. E o outro que não tem, dá valor àquilo. Dá valor. No reino espiritual, meu amado. Se você der valor à unção, ela vem sobre você de uma forma sobrenatural. Aleluia. E hoje, quando nós lemos, a palavra diz que Deus é Deus de Jacó, de Isaac e de Jacó. Sabe? Jacó, ele está como um patriarca, porque ele desejou a unção. Ele lutou pelaquela unção. Aleluia. De uma forma terrível, com medo. Nós vemos a história de Jacó e Jacó teve medo, né? Ele não queria fazer o que a mãe falou. E a mãe falou que a maldição venha sobre mim, né? E ele obedeceu a mãe. Mas ele por ele mesmo, ele não teria feito. Aleluia. Mas em tudo a gente vê o propósito de Deus, porque Isaac estava cego. E quando, aleluia, Jacó, ele foi ungir os filhos, aleluia, de José, ele também estava cego. E ele troca a mão, e José fala: pai, você trocou a mão? Ele falou: não, filho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia. Então, amado, tudo Deus, Ele fez com zelo e com cuidado para nós. Que nós possamos ter o nosso coração aberto para que o Espírito de Deus
esse Espírito que está dentro de nós, esse Espírito excelente, ele possa fluir na nossa vida, mediante a palavra de Deus, porque em todas as coisas nós somos mais, muito mais que vencedores. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, aleluia, nesta noite, depois da oração, vamos ungir, amém, amado, com a unção do renovo, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha, aleluia, sabe, fluir em nossa vida, que nós possamos dar valor a toda unção, amado, que você recebeu, aleluia. Eu passei muitas lutas no meu casamento, quando vim para Jesus, ainda tinha muitas lutas familiares, mas eu sempre recebi a unção da família, e eu acreditei, eu recebo uma unção, eu acredito nela, que a unção despedaça o jugo, a unção, aleluia, te levanta, a unção te coloca de pé, sabe? E Deus, aleluia, flui essas águas que nós cantamos, nos sacia a nossa sede, com poder e glória. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te exaltar e te glorificar, pelas tuas maravilhas, pelo teu poder, pelo doce Santo Espírito, que está em nós. Flua, Espírito Santo, flua em nossas vidas, encha-nos do teu poder, da tua graça. Abre nossa visão espiritual, nossa audição espiritual, Senhor, para que possamos ver Anade Candalai Xemecande Andas, tanta coisa linda, Senhor, e maravilhosa que o Senhor faz. Quantas guerras, Senhor, para que nós ficasse livre. Em nome de Jesus Cristo, vai visitando a cada um, vai fortalecendo, Senhor. Vai, Senhor, reveste da tua armadura, papai, reveste. Em nome do Senhor Jesus Cristo, unja nossos ouvidos, Senhor, para que tudo aquilo que não procede de ti não caia no nosso coração e nem suba na nossa mente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos guarda, nos protege, Senhor. Que o capacete Senhor da justiça, o capacete da salvação esteja sobre nós, Senhor, todos os dias, revestido por este poder, por esta glória, Jesus. Que a cada dia, Senhor, nós possamos crescer espiritualmente, cada dia possamos nos aproximar mais do Senhor, que tu possa entrar em nossos sonhos, ministrar, Senhor, em nossas vidas, Senhor, nos dá revelação através da tua palavra. Ao ler a tua palavra, Senhor, tu possa nos levar numa profundidade maior, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cobre, Senhor, a cada um com o teu sangue, manifesta o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo.